Já se perguntou o que realmente acontece após a morte? Será que nossa alma vai diretamente para a eternidade ou adormecemos até a ressurreição? E mais, o que a Bíblia realmente diz sobre o céu, o inferno e o seio de Abraão? Fique comigo até o fim deste vídeo e descubra 7 revelações bíblicas essenciais sobre a vida após a morte. As 2 últimas revelações são especialmente profundas. Se essas questões já passaram pela sua mente, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos o que as Escrituras nos revelam sobre este mistério. Fique conosco até o final e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e curta este vídeo para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos começar? Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Bíblicas. Vamos para a primeira revelação bíblica, a ressurreição dos mortos. Para começarmos, é fundamental entendermos que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo nos diz que o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos agora analisar um trecho fundamental da Bíblia que fala sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 23. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Este trecho é muito importante porque Paulo rejeita a ideia de que não há ressurreição dos mortos. Ele diz que se não há ressurreição, então Cristo não voltou à vida. E se Cristo não voltou à vida, nossa fé é inútil e ainda estamos presos em nossos pecados. Mas Paulo afirma com certeza que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro a voltar à vida entre os que morreram. Isso quer dizer que, assim como Cristo ressuscitou, todos que estão em Cristo também vão ressuscitar. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele explica a ordem da ressurreição. Primeiro Cristo, depois, na sua segunda vinda, todos os que pertencem a Ele. E isso estabelece uma sequência clara para a ressurreição dos mortos. Paulo usa uma argumentação lógica e teológica para reafirmar a importância da ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo perde seu poder e significado. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos crentes.
Isso dá aos cristãos uma esperança firme na vida após a morte e uma razão para perseverar na fé, mesmo diante de dificuldades. Estar em Cristo significa ter uma relação de fé e união com Jesus Cristo. Esse conceito envolve várias ideias-chave. Fé e crença. Significa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, oferecendo salvação a todos que nele crerem. Transformação de vida. Estar em Cristo implica uma mudança interior, onde a pessoa se esforça para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso inclui amor, perdão, humildade e outras virtudes cristãs. Unidade espiritual. Estar em Cristo significa fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Os cristãos são vistos como membros de um só corpo, unidos em fé e propósito, segurança e esperança. Aqueles que estão em Cristo têm a esperança da vida eterna e a confiança de que seus pecados foram perdoados. Novo nascimento. Significa nascer de novo espiritualmente, deixando para trás a antiga vida de pecado e vivendo uma nova vida orientada pelos valores e princípios cristãos. Esses elementos combinam-se para definir a identidade de uma pessoa que está em Cristo, refletindo uma profunda conexão espiritual com Jesus e uma vida transformada por essa relação. Para os crentes de hoje, este texto nos lembra da centralidade da ressurreição em nossa fé. Nossa esperança não está apenas em melhorias temporais ou bem-estar nesta vida, mas na promessa de vida eterna com Cristo. Isso deve nos encorajar a viver com confiança e propósito, sabendo que a nossa fé tem um fundamento sólido e eterno. Isso nos mostra que haverá um momento em que os corpos dos mortos em Cristo ressuscitarão. Mas o que acontece com a alma enquanto isso não ocorre? Segunda revelação. A alma após a morte. A grande questão é: a alma adormece junto com o corpo ou vai diretamente para a eternidade? Alguns acreditam que a alma adormece, citando passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo fala sobre aqueles que dormem. Porém, precisamos entender que a Bíblia frequentemente usa o termo dormir como uma metáfora para a morte física. Jesus nos dá um exemplo claro na parábola do rico e Lázaro, em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nesta narrativa, Jesus descreve como o mendigo Lázaro, após morrer, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico foi para o Hades, um lugar de tormento. Mesmo que alguns considerem esta história como uma parábola, Jesus sempre usou situações reais para ensinar. Terceira revelação: a alma no paraíso ou no Hades. O que aprendemos com a história do rico e Lázaro é que a alma, ao morrer, vai para um dos dois destinos, ou para o paraíso, que é estar na presença de Deus, ou para o Hades, um lugar de tormento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: temos bom ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso indica que a alma do crente, ao morrer, está imediatamente na presença de Deus. Da mesma forma, Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Este hoje é imediato, mostrando que não há um período de adormecimento da alma. Quarta revelação: a ressurreição e o corpo glorificado. Agora, você pode se perguntar: se as almas estão no céu, qual é a necessidade da ressurreição? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos
Ele diz que nossos corpos serão semeados em corrupção, mas ressuscitarão em incorrupção. Serão semeados em desonra, mas ressuscitarão em glória. Serão semeados em fraqueza, mas ressuscitarão em poder. Serão semeados corpos naturais, mas ressuscitarão corpos espirituais. Deus prometeu a redenção não apenas para nossa alma, mas também para nosso corpo. Portanto, na ressurreição, nossas almas, que já estão na presença de Deus, receberão corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressuscitado de Cristo. Quinta revelação: explorando o céu e o inferno. O céu é descrito como um lugar de indescritível glória e paz. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o destino prometido aos fiéis, onde estarão eternamente na presença de Deus, gozando de sua perfeita comunhão. O inferno, por outro lado, é um lugar de tormento eterno. Em Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesus descreve o inferno como um lugar onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. É o destino daqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo, um lugar de separação eterna de Deus. Sexta revelação: o seio de Abraão e o paraíso. O seio de Abraão é mencionado na parábola do rico e Lázaro e representa um lugar de conforto e paz, onde os justos vão após a morte. É frequentemente entendido como um antecessor do paraíso ou céu. O paraíso é descrito por Jesus, ao ladrão arrependido na cruz, como o lugar onde os crentes vão imediatamente após a morte. O teólogo Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, afirma que o seio de Abraão é uma maneira de descrever o estado intermediário de felicidade para os crentes antes da ressurreição final. Grudem enfatiza que este estado é consciente e de comunhão com Deus. Sétima revelação: a segunda morte. A Bíblia também fala sobre a segunda morte, que é a morte eterna no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, lemos: Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esta é a condenação final para aqueles que não aceitaram a salvação de Jesus Cristo. A segunda morte é definitiva e eterna. Um destino terrível que enfatiza a urgência de aceitar a graça de Deus enquanto ainda estamos vivos. Apocalipse 6, 9 e 10. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, temos uma visão poderosa das almas dos mártires que clamam por justiça. Lemos: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa passagem nos mostra que as almas dos justos estão conscientes e ativas, clamando por justiça na presença de Deus. Isso reforça a compreensão de que, após a morte, as almas não ficam adormecidas, mas estão vivas e conscientes na presença de Deus. Estudiosos renomados sobre a vida após a morte. John Piper, um renomado teólogo e pastor, em seu livro Desiring God, afirma que a vida após a morte é um estado de plena alegria para os crentes. Ele enfatiza que estar com Cristo é a maior recompensa que um cristão pode ter. Um estado de constante adoração e comunhão com Deus. Randy Alcorn, em seu livro O Céu, descreve o céu como um lugar físico e real, onde os crentes viverão eternamente em corpos glorificados. Ele enfatiza que o céu
será um lugar de aprendizado contínuo, crescimento e serviço a Deus, em um ambiente de perfeita harmonia e paz. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia da salvação. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, nos ensina que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Um chamado à reflexão. Queridos irmãos, as Escrituras são claras. Ao morrer, a alma do crente vai diretamente para estar com o Senhor. E um dia, na ressurreição, nossas almas se unirão aos nossos corpos e seremos transformados para estarmos eternamente com Deus. Parabéns por assistir até aqui. Se você viu este vídeo até o final, deixe um comentário dizendo: "Eu quero ir para o céu". Quando eu ler seu comentário, saberei que você é uma pessoa perseverante, que não desiste no meio do caminho. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece e equipa os crentes para a vitória em Cristo. Que Deus te abençoe.